Chegou o dia de gravar a receita que eu mais amo, que é biscoito de polvilho. Já me segue, curte, compartilha, se liga nas ideias. Ele vai dar várias dicas, gente, do clássico, do vegano, do papo de ovo, biscoito Globo, como você preferir chamar. Então vem conferir, vem curtir, vem aproveitar. 14 receitas diferentes de biscoito de 14. polvilho, para entender a função de cada ingrediente e chegar na versão mais crocante e saborosa possível. A receita é simples e super fácil, mas tem detalhes que fazem a diferença. Eu vou ensinar a versão clássica, a vegana, o papa-ovo e uma tentativa de replicar o clássico biscoito carioca. Que maneiro, biscoito Globo. Já me segue, esquece não. Você até Moral. encontra variações do nosso pão de queijo em outros países da Amo, América Latina, amo também, como amo. a chipa, o pan de bono. Agora, biscoito de polvilho, esse sim é uma exclusividade do Brasil. É nosso, Uma receita aqui, ó. que existe desde o século XVIII, criada nas fazendas de Minas Gerais e que é basicamente um pão de queijo sem queijo. É isso. Para quem só quiser uma receita básica, a gente já vai começar por ela. Mas ao longo do vídeo eu vou te mostrar toda a exploração que eu fiz para entender melhor esse preparo. Bora O que deu acompanhar. certo, o que deu errado e as tentativas para chegar em um miolo mais leve e crocante. Tem uma receita que circula você bastante na internet e é super fácil de fazer. É coisa rápida, então já liga o forno a 180 graus Quero ver para na pré-aquecer. internet, vai. São 500 gramas de polvilho azedo, 15 gramas de sal, ferve 200 ml de leite integral com 200 de óleo vegetal. Pode ser soja, milho, o que Só um você tiver. pouquinho, você E viu? despeja sobre o polvilho. Mexe até virar um tipo de farofa. Espere esfriar um Gominha. pouco até conseguir colocar os dedos na massa. Então, adiciona o ovo. Meça Tá mais 200 ml de água e vai colocando aos poucos. Mexe e vai colocando água até que fique com essa consistência. Desgruda da colher e forma esses picos. Olha, gente. Os mais é observadores já devem ter imaginei. percebido que as medidas que eu estou falando, elas são proporcionalmente maiores do que está aparecendo no vídeo. Como eu fiz muitas receitas então, isso e aí. cada uma rende um montão de biscoito, eu reduzi todas elas na hora de gravar. Mas isso é só um detalhe técnico, pode seguir usando as medidas indicadas aí. Eu vou colocar a massa dentro de um saco de confeitar, que é o ideal para essa receita. Facilita a Tem vida link do de onde eu trabalhador. compro os meus aqui na descrição, mas Ah, dá para problema. improvisar com um saco plástico mais reforçado, como o do arroz. Maneiro, Usa maneiro. um copo para Maneiro. ajudar a transferir a massa para dentro do saco. E uma espátula para empurrar tudo até a ponta. Corta só um pouquinho o bico, menos de 1 centímetro. E corta também as laterais para não atrapalhar. Ah, coloca também um pano úmido embaixo da assadeira para não ficar se mexendo durante a modelagem. Olha as dicas, gente. Aí é só ir fazendo as linhas com espaço entre elas para não grudar. Exige um pouco mais de prática, mas dá para fazer também as argolinhas. Olha. São 15 a 20 minutos de forno, até começar a sair do branco e ficar levemente dourado. Bom, essa receita Eu gosto dele é branquinho. ótima, fica um biscoito muito bom e eu recomendo que você faça. Mas tudo tem um porém. Eu comprei alguns biscoitos no mercado para comparar com a minha receita. Ficou muito parecido com esses da embalagem vermelha. Tem várias marcas assim no mercado. É claro que o sabor da versão caseira fica melhor, porque a gente usa leite ao invés de soro de leite, ovo ao invés de ovo em pó e por aí vai. Mas tem uma marca que está um nível acima das outras. Você já deve ter sacado qual que é. Biscoito Pois Globo. é, eu tô falando do Ah, Biscoito Globo. aí, Ele vem ó. nessa embalagem retrô, super estilosa, e nas praias ainda é vendido em embalagem de papel. Quando você morde, logo entende o sucesso. Cara, O miolo é crocante, super leve, é muito bem bom, diferente muito do diferente. biscoito de polvilho padrão. Mas antes que os cariocas fiquem se achando demais, saibam que o Biscoito Globo ele foi criado por 3 paulistas que trabalhavam no bairro do Ipiranga em Não, mas agora é 1953. nosso, agora é nosso. Aí um dia eles ó. levaram essa receita para um evento lá no Rio de Janeiro. Isso fez tanto sucesso que eles foram Muita gente, contratados muita por uma gente. padaria chamada Globo, que ficava em Botafogo. Daí o nome da marca. 10 anos Maneiro, depois, maneiro. em 1963, eles resolveram abrir uma padaria própria, a Panificação Mandarino, e que até hoje faz o maior sucesso nas praias cariocas e nos mercados. Mas vamos voltar para nossa receita. Eu já estava quase aí, desistindo de então, tentar chegar na textura do biscoito Globo, quando eu resolvi tentar uma versão vegana, sem leite e sem ovo. O resultado foi meio desastroso, mas É tinha uma meio coisa líquido. diferente ali. Um brilho e uma textura mais próximos do que eu procurava. Para quem quiser Mais tentar o seca, biscoito vegano, eu vou deixar as medidas aqui na descrição. O único problema é que o sabor do óleo fica muito acentuado. Então o recomendado é usar azeite. Aí já sabe, né? Prepara o bolso. Mas uma coisa eu percebi nessa versão, é que a massa ficou mais líquida do que o normal. Na panificação,
Quanto mais água na massa, maiores são os alvéolos no miolo. Acredito que para esse biscoito cara, isso trouxe muita também dica. faça sentido. Escaldar o polvilho já faz com que a massa absorva mais água. Mas eu resolvi testar uma técnica usada por alguns padeiros, que é fazer uma goma com água quente. Funciona como o tanjong, o método oriental que a gente usa bastante aqui no canal. O óleo também é fundamental para dar mais brilho para o miolo. Olha como ele aparece logo no início da lista de ingredientes do Biscoito Globo. Então eu também mexi na proporção de óleo, leite e ovo. Tentei deixar mais próximo do globo. Antes da gente ir para a versão final da receita, deixa eu fazer um parênteses aqui. Você sabia que o biscoito de polvilho tem nomes diferentes de acordo com cada região do Brasil? Sabia não. Peta, o vento levou, mentira carioca, chimango, chimamba e avoador. São só alguns que eu encontrei por aí. Que doido! Deixa aqui nos comentários o nome desse biscoito aí na sua cidade. Tem um chamado papa-ovo, mas esse muda um pouco os ingredientes. Partindo da receita básica, ao invés de usar 200 ml de água, você vai usar 4 ovos. Então no total serão 5 ovos. Ele fica mais escuro, puxando para o marrom. E por dentro o miolo é um pouco mais denso. Ele é mais Agora, duro, né? o sabor é um dos meus preferidos. Para gravar esse vídeo, eu fiquei de verdade assando biscoito de polvilho por uma semana inteira. Foram 14 versões diferentes. Isso porque a proposta aqui do canal é se aprofundar no tema, saber o porquê dos métodos e conhecer cada ingrediente. E não apenas replicar as receitas que tem por aí aos montes. Ao optar por isso, eu abro mão de produzir vídeos em quantidade. E assim, os ganhos do AdSense no YouTube, eles acabam sendo menores. Por isso que a gente conta com uma comunidade de pessoas que contribuem com um valor pequeno, mas que juntas fazem toda a diferença para manter esse canal ativo. Além de assistir às novas receitas com acesso antecipado, sempre que um membro do Pão Caseiro deixa um comentário em qualquer um dos vídeos, mesmo os mais antigos, eu recebo um alerta no meu telefone. Ninguém fica sem resposta. Participe da nossa comunidade, clicando no link Seja Membro aqui embaixo. E finalmente, vamos ver como é que ficou essa última receita, tentando buscar um miolo mais próximo do globo. Começa com 30 gramas de polvilho azedo em uma tigela de cerâmica. Despeja 120 ml de água e mexe. Agora vamos fazer aquela goma que eu disse antes, ao invés do escaldo. Dá para colocar no fogão, mas eu prefiro no micro-ondas. Faz menos sujeira. Deixa só 30 segundos e dá uma olhada na consistência. Mexe bem para não grudar o polvilho no fundo e coloca mais uns 10 a 15 segundos. Pronto, agora chegou na consistência. Fica como se fosse um creme. Mingauzão. Em uma tigela maior, coloca mais 270 gramas de polvilho azedo, 9 gramas de sal, 120 ml de óleo, um ovo e 20 ml de leite integral. Mexe um pouco antes de colocar a goma quente, para ela não estar em contato direto com o ovo. Aqui eu tenho 130 ml de água. Vou tentar colocar tudo, mas aos poucos. Já muda a textura totalmente diferente, né, cara? Essa aqui é a consistência da receita padrão. Dá para fazer assim, mas eu vou tentar um pouco mais de água. Esse é o limite. Veja que ela quase não para de escorrer na colher. Mais do que isso e o biscoito começa a perder o formato. Nessa consistência mais líquida, precisa tomar um pouco de cuidado na hora de modelar. Por isso que os padeiros falam que vão pingar o polvilho na assadeira. Que maneiro! Se quiser dar um toque de biscoito de padaria, pode polvilhar queijo parmesão ralado sobre a massa. Dica. Eu colocaria na massa também. Dá uma chacoalhadinha assim na assadeira para grudar todo o queijo. Como tem mais água, o tempo de forno também vai ser maior. Leva uns 10 minutos para ganhar forma e mais 20 para secar completamente, mantendo sempre em 180 graus. E chega ao fim a saga do nosso biscoito de polvilho. Ouve como ele sai estralando de dentro do forno. Que maneiro! Olha como o miolo fica mais aberto do que a versão padrão. Mesmo com todos esses testes, eu acho que ainda falta um pouco para chegar no Biscoito Globo. Mas toda essa busca valeu a pena. Pode ter certeza que você vai ter um biscoito crocante e cheio de sabor. Deu aulas, de verdade. Pra mim foi. Se tiver alguma dica para me ajudar a melhorar essa receita ainda mais, deixa aqui nos comentários. E quando você fizer o biscoito de polvilho, tira uma foto, me marca lá